bem, pessoal? Quero falar então hoje com vocês sobre a nossa querida metalúrgica Gerdau, código GOAL4, né? A sua holding que controla a metalúrgica Gerdau. Eu quero mostrar aqui para vocês que, na opinião dos analistas, a empresa pode chegar até seus R$ 13 na cotação, que atualmente está em R$ 9,96, e com recomendações de manter as ações, não estão dando call de venda. Quero mostrar também para vocês por que a CVM vem enchendo as paciências aqui pedindo explicação da metalúrgica Gerdau sobre algumas negociações atípicas que estão acontecendo, especialmente no seu volume de compra e venda. Eu vou fazer até uma análise interessante que dificilmente você vai encontrar no YouTube, como que vocês conseguem observar esses dados aqui e como que eles podem fazer sentido da questão da movimentação do mercado em relação à própria metalúrgica Gerdau, código GOAL4, ok? Também quero mostrar aqui para vocês se os seus controladores estão se desfazendo das suas ações, os preços que impactam no curto e médio prazo a própria Goal, ok? Não é necessariamente o minério de ferro, é o aço trabalhado, que seria aqui a parte de R-bar, também alguns outros dados da sua própria apresentação institucional. Então, é bastante conteúdo, quero fazer isso de uma forma bem resumida e direta, complementando aquele nosso primeiro vídeo sobre a própria empresa. Então, hoje, se você não conhece a Gerdau, ela é uma empresa centenária brasileira, ela atua em diversos países, não só da América do Sul, mas também América Central, Latina e também América do Norte, e uma unidade aqui na Europa. As pessoas pensam que a Gerdau produz só aquele aço que a gente vai lá e compra no material no depósito, né, ou os tão famosos pregos da Gerdau de excelente qualidade. Não, ele é muito mais do que isso, né? A Gerdau também tem minas de minério de ferro, sim, ela tem minas, tem quase 40 mil funcionários, atuação em 9 países, 11 milhões de toneladas de sucata de aço em operação, 250 hectares de floresta, isso daqui ajuda muito na captura do carbono, né? E também ações negociadas não só aqui na nossa B3, mas também em Nova York e Madrid. 30 unidades de produção de aço. Então ela atua mineração, produção e distribuição através das suas redes de venda. 74 lojas comerciais da Gerdau. Um pouco do produto dela não é só resumo de pedras, né, mas de pregos, né, ou materiais trefilados, mas também arames, parte aqui de barras, parte de treliças, parte de chapas, aços especiais e tudo mais. Se você quer saber um pouco mais sobre a estrutura de governança da Gerdau, é bem interessante. Ela tem uma holding que tem uma grande participação operando aqui a sua própria metalúrgica. Isso é interessante para você entender como que funciona. Um fato muito interessante é que a Gerdau ela está realmente se estruturando para o futuro, apesar de ser uma empresa centenária. Fato disso é que ela tem feito bastante desinvestimento, ou seja, parar de perder dinheiro em coisa que não faz sentido. Veja só, antes tinha 16 operações em 16 países, perdão, 43 milhões de receita líquida e outros dados que seriam mais aqui um encargo fiscal bem grande. Como que ela vem prevendo o seu desinvestimento? 7,4 bilhões de receita, operações mais concentradas, venda de hidrelétrica. Isso até faz parte de um dos requisitos ali do livro sobre investimento que eu li recentemente, que fala sobre o investidor inteligente de Benjamin Graham. Você tem que se afastar de empresas que começam a fazer coisas que estão longe do seu portfólio, como por exemplo comandar hidrelétricas. Ela está se desfazendo disso. Usinas e plantas de processamento de ativos imobiliários, venda de operações de aços especiais na Índia, enfim. Veja que aqui o seu plano de desinvestimento é bem interessante. E para o futuro, foco nas Américas, rentabilidade, foco no core business, naquilo que ela mais sabe fazer, aços especiais e longos, vantagens competitiva, competição local, ESG e disciplina de alocação de capital. E uma dessas disciplinas aqui surpreendeu bastante positivamente, apesar das ações estarem caindo, que foi essa questão aqui do cancelamento das ações. Você percebeu isso? Passou desapercebido por você? Veja que aqui ela fez o cancelamento de ações em tesouraria, né? Veja que aqui ela fez o cancelamento de um total de quase 1.135.000 ações. Isso daqui são das PNs, tá?
As ONs continuam com 365 milhões e hoje um total das PNs 667 milhões, uns quebradinhos. Isso faz com que você tenha que dividir o bolo, que antes você tinha que dividir aqui por 12, agora você pode dividir só por 6, por exemplo. Então você tem menos ação em circulação, melhor a fatia dos dividendos, que a gente pode observar aqui, que são bem generosos e com uma boa perspectiva de continuar. Você está aproveitando esse momento aqui da Goal 4? Coloca aí no campo dos comentários. Nos últimos 12 meses caiu quase que 20%. Bateu uma máxima de R$ 12 e agora está quase que na mínima, pessoal. Olha só que interessante, R$ 9,96. A CVM mandou alguns alertas. Olha só que interessante, mandou, ó, colocou aqui 21 de novembro e depois 10 de janeiro, ou seja, ela está ali na cola, na bota da Gerdau. Por quê? Vem falando aqui sobre movimentação atípica, né? Negociações atípicas. Eu fiz um estudo sobre isso, dá uma olhada aqui, ó. Veja que no período aqui de novembro, por exemplo, pegando do dia 20 até o dia 6, tá? De novembro, dá uma olhada na quantidade de papéis que foram negociados. Vou até aproximar um pouco mais. Ó. Veja que a negociação foi um volume muito baixo de papel e um volume de ordem, né, de compra, tá vendo? 66 milhões. E aqui teve ordens num volume muito alto. Olha só, a CVM falou assim, pera lá, 66 milhões, depois 360, 300, 300, 430 milhões? Uai, que estranho. Por que acendeu esse alerta? Porque, olha aqui, volume em reais, né, de venda. Se você vier aqui, olha, veja que o volume dela média é de menos de 100 milhões por dia. Então ela estava sendo negociada a 3, 4 vezes o seu volume normal de compra e venda. Aí a CVM mandou um alerta. O que está acontecendo? Um grande fundo comprando, vendendo? E veja que isso não aconteceu só aqui em novembro, também vem acontecendo aqui em janeiro. Dá só uma olhada, ó. Vou aproximar um pouco mais. E também teve uma certa discrepância aqui no volume de dinheiro, de negociações da própria Gerdau. As oscilações não foram tão atípicas, ficou tudo na ordem de queda, entre 0, 0, 0, 0, só aqui que teve uma queda de 4,2. Aí eu fui observar. Acendeu uma luzinha, eu falei assim, poxa, Gerdau é uma ação que está no meu radar e está no radar de muitos de vocês. Será que os controladores estão se desfazendo? Aí eu entrei aqui no Invest Site, digitei o código e vou dar uma olhada exatamente aqui, olha, na parte de controle acionário. Eu vou vir aqui em controle acionário e vejo aqui quem são os principais. E a diferença desse site é que eu consigo ver o histórico de compra e venda. Então, por exemplo, eu vou pegar dos principais fundos aqui que estão investindo, né, tanto nas ordinárias quanto nas preferenciais. Vou pegar, por exemplo, aqui, olha, essas 3 primeiras. Vou pegar até as 5 primeiras aqui. Quero ver o que eles estão fazendo das suas ações. Será que eles estão comprando, vendendo? O que eles estão fazendo? E quando eu observo aqui no gráfico, olha, eu vejo que na quantidade total de ações, os seus controladores não estão necessariamente se desfazendo. Na verdade, eles estão aumentando as suas posições. Ó. Pegando aqui um dos principais controladores, ó, só esperar carregar um pouco mais. E na quantidade total, majoritariamente, os seus controladores eles estão ou mantendo ou comprando ainda mais. Ó. Deixa eu só pegar aqui, vou fechar esse daqui. Vou observar esse próximo aqui, que é a própria Fidelity, que é uma empresa bem grande de investimento, vocês devem conhecer. E ela basicamente também está mantendo, ou seja, os seus principais controladores não estão se desfazendo, que foi uma das premissas que eu estava observando aqui, né? Esta movimentação atípica estava gerando algum volume, né, de compra ou de venda dos seus controladores. E basicamente eu não encontrei nada. Na verdade, o que me mostrou é basicamente compra e venda da própria ação em free flow, ao menos que esteja uma pessoa física comprando para assumir uma parte, os seus 5% do controle da própria empresa. Pessoal, e se você achar que vale o seu like até aqui, por gentileza, e também não esquece de se inscrever no nosso canal. Agora aqui observando um pouco mais os aspectos da empresa para saber se ela é um bom negócio ou não, eu estava observando algumas coisas que gera receita para a empresa, né? Veja aqui a questão dos aços especiais, né? Veja que, por exemplo, a gente sabe que o Brasil fabrica muito caminhão. Só você andar pela nossa rodovia, você sabe a quantidade de caminhão que tem. O Brasil é um dos países que mais tem proporção de caminhão. Você sabia que é utilizado cerca de 1,5 tonelada de aços especiais na construção de caminhões? É utilizado 150 quilos na produção de carros, 15 quilos em motos e 500 quilos, meia tonelada em tratores.
Todos esses caras aqui, fora a construção civil, entre outras que a metalúrgica Gerdau produz, utiliza os seus aços especiais. Isso é bem interessante, né? Até sua estrutura aqui na competitividade, que ela mostra, né, as suas vantagens competitivas, 6 mil colaboradores, mercado global, 7 plantas, 3 no Brasil, 4 nos Estados Unidos, mais de 75% do mercado automotivo, 25% do não automotivo, 100% base de sucatas, avançado processo de fabricação, aços especiais como barra, forjas, laminados a quentes, arames, fios de máquina. Pois é, a Gerdau trabalha no estado da arte na produção de aços especiais. É uma empresa incrível, interessante ser uma empresa brasileira com participação no mercado norte-americano. Uma das principais fornecedoras para o mercado norte-americano, para Ford, GM, Stellantis, até nas montadoras lá de Detroit, né? É muito importante saber disso. Os seus aços especiais também são vendidos no mundo todo com qualidade e com tecnologia Euro 6, observando aqui, né, os principais índices de qualidade da própria Gerdau. Outra coisa também muito importante, né? Ela atua em diversas frentes, conforme eu já mencionei para vocês. Se o ramo de casas imobiliárias está aumentando nos Estados Unidos, na China, no Brasil, a Gerdau também está lá. Outras coisas, participação na América Latina, Peru, Argentina, Colômbia, crescendo bastante, tá, pessoal? E os seus lucros também estão bem interessantes. Quando a gente olha aqui na parte dos valuations da empresa, perceba que existe um desconto enorme hoje na Gerdau. Você vai pagar cerca de 57% do seu valor patrimonial. Lembrando que uma empresa não de tecnologia, mas uma empresa que tem infraestrutura, você comprar apenas por 57% do que o seu patrimônio vale, uma oportunidade incrível do ponto de vista numérico aqui, né? Pois é. Seus dividendos altos, um dos mais altos da bolsa, com boa perspectiva. Outra coisa, veja aqui, olha, a margem bruta e margem líquida, ela está querendo melhorar os seus indicadores e processos para poder aumentar esta margem líquida. Lembrando que ela tem feito bastante investimento, então isso daqui no médio prazo vai melhorar. Só que o seu retorno pelo capital investido supera aqui a nossa Selic, a empresa está crescendo, com crescimento de receita e lucros ainda não reportados. Uma coisa que me chama a atenção é que os aluguéis das ações estão relativamente baixos, o que há pouca especulação sobre o papel, mesmo tendo bastante volatilidade aqui nos preços. Parece que isso não é uma coisa assim tão que está mexendo com o mercado. Eu estou imaginando que, em virtude aqui dos contratos futuros dos aços longos que a Gerdau atua, tá vendo que desde junho, olha essa crescente. E quando eu pego aqui, olha, para medir, eu vou pegar desde o poço, aqui, né, desde o vale até o seu pico, já subiu cerca de 20% a cotação do aço longo lá na China. Então ela está pegando um bom momento, os contratos futuros indicam ainda mais para cima e ela se beneficiando desse momento. Interessante, né, a gente estudar macroeconomicamente o que está acontecendo com os aços especiais e aços longos que a própria empresa fabrica, ok? Muito interessante a gente saber isso. E continuando aqui a apresentação, a gente consegue perceber, olha, que ela tem umas boas margens, tanto margem EBITDA, tá? Quanto também o lucro por ação, que vem cada vez melhorando mais. Deu uma derrapadinha aqui nesse último trimestre, mas vem crescendo bastante. Olha só isso aqui, caixa livre para os investimentos, olha, já vem passando na ordem de 10 bilhões, nos primeiros 9 meses, 5 bilhões. A dívida diminuindo. Quando a dívida diminui, veja que está 0,34. Ela melhora as suas perspectivas de pagamento de dividendos. Sim, porque um dos pontos para pagar dividendo é a sua alavancagem baixa e 0,34 é bem interessante. Quero até ver aqui, olha, se ela, realmente isso, ó, dívida bem controlada, empresa redondinha na questão de dívida. Muito bom saber disso, né? Outra coisa também interessante, seus destaques na receita líquida perde um pouco para o trimestre, porque ela deu um excelente salto, mas ainda vem mantendo até que na casa dos 2 dígitos aqui, né? A margem líquida, né, o lucro líquido diminui um pouquinho, beirando aqui os 2 dígitos, passando por um momento aqui meio que de reavaliação, mas a empresa não perdeu necessariamente os seus fundamentos. Pelo contrário, planos aqui de desinvestimento, melhor aqui na questão das suas ofertas e produto e contemplar os seus acionistas, ok? Outro destaque interessante, 82 bilhões, é uma empresa bilionária na bolsa, margem EBITDA 26%, um dos mais altos, ciclo financeiro 81 dias, ou seja, ela produz e recebe muito rápido e uma dívida muito bem controlada. Coloca aí,
Quer saber mais sobre a Gerdau? Quer que eu faça uma análise ainda mais profunda macroeconômica sobre ela? Você investe? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.